através do seu Ruach Kadosh nesta noite, através do seu Espírito, e vou dizer aquilo que João dizia sempre quando finalizava as suas cartas para as igrejas da Ásia: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? E ele já tem falado sobremaneira aos nossos corações. Tive o privilégio de conhecer o pastor na igreja da nossa amiga pastora Regiane, né? Foi bem, pastora Regiane, isso, né? Foi quando eles cantaram lá. E eu sempre admirei, irmãos, o ministério Muro de Fogo, o pastor Luciano cantando. Depois na mesa até brincamos sobre o louvor quando ele disse que ele seria o Caim, a Sara Abel, e a Sara gritou glória. Eu zoei ela depois e disse sobre isso. São referências, como pastora também já bradou aqui nesta noite, já profetizaram na minha vida, e eu passei nesse corredor aqui, já valeu a pena ter saído de casa, amém? Porque Deus usou os ministros com muita autoridade aqui. Irmãos, eu tenho uma palavra do coração de Deus para os nossos corações, rápida e sucinta. Você que trouxe o vosso exemplar, a vossa Bíblia Sagrada, o Manual da Fé, abra mesmo juntamente comigo no livro de Salmos, no seu número 23, no seu capítulo 1, livro de Salmos, no seu número por base 23, no seu capítulo 1 e 5 somente. Você que localizou, diga graças a Deus. Quem não achou, diga espere por mim. Todos acharam. O povo bom de Bíblia é outro nível, né? Diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. 5. Tu, ó Senhor, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Glória a Deus. O texto que nós acabamos de pôr por base bíblica na noite desse dia, para fazermos menção à noiva do Cordeiro, a Igreja de Cristo, é um texto muito lindo. Falarmos sobre o livro dos Salmos é falarmos sobre a parte mais íntima do Antigo Testamento. Quando nós olhamos para os livros históricos, vemos Deus falando sobre o homem, vemos Deus falando sobre seus êxitos, sobre seus fracassos, sobre as suas maiores vitórias, sobre as suas mais vergonhosas derrotas. Vemos Deus sempre dizendo sobre o homem, dizendo aonde o homem tem errado, aonde o homem tem acertado. Quando nós olhamos para o profético, ou para os proféticos, melhor dizendo, nós olhamos também para um Deus falando aos seus servos, consolando os justos na luz do futuro e advertindo os ímpios de sua iniquidade. Quando nós paramos para olharmos para o livro de Salmos, conhecido no hebraico como Tehillim, cânticos de louvores, canções, nós olhamos para a parte mais íntima do Antigo Testamento, porque a mesma não é Deus se levantando para poder falar com o homem, nem sobre o homem. Nos históricos, Deus fala sobre o homem. Nos proféticos, Deus fala com o homem. Mas se nós olharmos para Salmos, nós vamos ver que Deus não está falando nem com o homem, nem sobre o homem. É o homem que se levanta para poder falar com Deus. A intenção do homem no livro dos Salmos é expressar para Deus o que está sentindo, gente. O livro dos Salmos, ele carrega umas melodias dolorosas e alegres. Nos livros dos Salmos tinha salmistas que estavam rindo e também salmistas que estavam chorando.
Glória a Deus. O livro dos Salmos tinha salmistas que estavam sorrindo e salmistas que estavam chorando. Os Salmos ele é lindo por causa disso. Pessoas que os homens desacreditaram, pessoas que os homens olharam e não davam nada por eles, eles se levantavam para poder expressar para Deus tudo aquilo que estava sentindo. Os Salmos ele é a parte mais íntima do Antigo Testamento, porque nos Salmos nós vemos um homem dizendo para Deus quem ele é de verdade, gente. Porque uma coisa é o que as pessoas veem de mim, outra coisa é quem eu sou. Quem eu sou é diferente daquilo que às vezes eu demonstro em público. E o salmista faz questão de, em Salmos, expressar para Deus quem ele é na parte mais íntima. Um dos maiores escritores dos Salmos, por nome Davi, autor de mais de 70 Salmos, ele vira e fala: Senhor, enquanto eu escondia o pecado do Senhor, isso apodrecia os meus ossos. O salmista tem coragem de confessar para Deus todos os tempos que ele está vivenciando em sua vida, gente. Quando nós paramos para olhar logo para o Salmos primeiro, nós vamos ver que o salmista começa que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele complementa no 2, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O salmista, quando abre-se o livro dos Salmos, ele já começa dizendo para o Senhor: Senhor, eu já sei tudo que eu tenho que fazer e eu vou colocar em prática. Só saber não é o suficiente para Deus, gente. Não. Deus todo dia levanta alguém para falar. Até o ímpio já ouviu falar de Cristo. O problema não está só no ouvir e sim em praticar. E o salmista logo no primeiro diz: Senhor, eu já sei que não é para me andar com fulano, mas mesmo assim às vezes eu acabo andando. Senhor, eu sei que tem lugares que não me convém sentar, mas mesmo assim eu sento. Senhor, eu sei que o tempo em que eu estou com eles eu podia estar meditando de dia e de noite, mas às vezes eu falo e não medito, Senhor. O salmista aqui, gente, ele sabe, ele tem total autonomia para dizer: Senhor, eu sei tudo que tenho que fazer, mas às vezes me falta tomar tendência, às vezes me falta eu me posicionar, Senhor. O pastor prega, o cantor canta, o professor de EBD ensina, estamos cascudos ao saber, mas novinhos demais ao praticar. Paulo olha para a igreja que está em Corinto e grita: eu queria falar convosco como adulto, mas ainda és criança, toma leite. Tem anos de estrada, mas não amadureceu na palavra de Cristo. Sabe tudo que tem que fazer, mas não faz. Será que só tem isso lá onde eu moro? Que o crente vai para todo culto, sabe tudo que tem que fazer, mas não faz. Ele ouve o pregador pregar, se emociona, levanta a mão, mas no dia seguinte cai aonde o pregador disse que era lá, se iria cair. É porque ele até ouviu, mas não colocou em prática. Os Salmos é lindo por causa disso, porque nos stories, nos alerta não faz isso, não anda por aqui. E logo no início o homem sempre tropeçava diante de Deus. O primeiro homem da história, formado para ser perfeito, dentro do Éden, sabia que não podia comer, mas comeu. O problema, pastor, nunca foi o homem saber o que tinha que fazer, e sim fazer o que sabia, gente. O problema não é o homem descobrir o que tem que fazer, o problema é fazer quando descobre. Porque não é segredo dizer: Adão, não come desta árvore. Ele sabia qual era a árvore, ele sabia onde ela estava e sabia que não podia comer, mas mesmo assim comeu. O problema não é Deus me alertar, gente. O problema é que ele já me alertou, eu já sei onde ele é ponto fraco, mas mesmo assim eu acabo caindo.
Esse é o problema. O Salmos é lindo por causa disso. O salmista assume a responsabilidade. Ele diz: Pai, chega desse negócio de dizer que foi fulano que me fez pecar, que foi ciclano que me fez cair. Como Adão gritou no Éden: foi a mulher que tu me deste. A mulher na dama gritou: foi a serpente que tu criaste. Aí ele fala assim: esse negócio de jogar culpa um pro outro não funciona mais. Tem uma tendência. Eu disse que era para você fazer e não para fulana. Se caiu, foi porque quis. Se errou, foi porque quis. O salmista assume a responsabilidade. Ele diz: Senhor, se eu andar, pode saber, Senhor, que eu andei porque eu quis. Se eu errar, eu errei porque minha carne quis. Esse negócio de empurrar a culpa para os outros, gente, não funciona mais. Deus, Ele sabe. Já te alertou uma vez, já levantou amigo 2 vezes, e nada de você tomar o prumo que Ele quer que você tome. O salmo se torna lindo por causa disso. O salmista, ele se assume e se levanta diante de Deus. Ele diz: Senhor, se daqui para frente eu fizer, a culpa não é de fulano, eu já sei. Eu sei pelo caminho que eu devo andar, mas não estou andando, Senhor. Eu sei o que devo fazer, mas não estou fazendo. Deus, então. Uau. Deus, então, em Salmos não precisa levantar ninguém, minha pastora. Quando Deus pensa que vai parar a adoração, se levanta outro para adorar. E cá entre nós aqui, ministros do altar do Senhor, quando Deus acha que o culto vai terminar, pastor, se levanta alguém cheio de erro no passado e fala: Senhor, eu sei onde eu errei. Os homens também sabem. Todo dia jogam na minha face onde eu errei. Dizem que eu não posso estar, mas mesmo assim, Senhor, eu estou aqui para te adorar. E isso que torna os salmos lindos. Homens cheios de falha, taxados pelos erros. Aí você: Senhor, não está nem aí. O homem até pode me criticar, o homem até pode me esquecer, o homem até pode dizer: você não pode, para por aqui. Mas, Senhor, enquanto eu tiver fôlego para te adorar, e seus ouvidos dispostos a me ouvir, eu não vou ficar. Pega na mão desse crente aí. Eu já me arrepiei aqui. Talvez o diabo não contava de ver nesse culto, nesse feriado. Ele gritou: ela vai faltar, ele não vai ir. Compromissos melhores e não ir. Só que ele quebrou a cara, pastor. Nós não somos perfeitos, mas ainda priorizamos o reino. Não alcançamos a perfeição, mas ainda priorizamos o altar. Já preguei: Deus não quer perfeição, Deus quer fidelidade. Vai errando, mas vai, não pode parar agora. Gente, o Salmos, ele é lindo, porque o homem quer falar com Deus, pastor. E, gente, Deus falar comigo é uma coisa, eu falar com Ele é diferente. E é porque Deus fala até com o ímpio para ele não se perder, mas eu falar com Ele requer intimidade. O Salmos é lindo porque ele é intimidade, pastor. É o homem que erra na terra, mas só de ele clamar, ele alcança Deus que está no céu, gente. Alguém grita: essa não pode. Aí ele grita: Pai, eu vim te adorar neste culto. Nesse culto eu não quero só te ouvir, eu quero que o Senhor também me ouça. Talvez você veja nesse culto uma informação: Deus vai falar comigo, o pastor vai cantar, a pastora vai orar e eu vou ouvir Deus falar. Não, gente, hoje Ele quer que você fale com Ele. Ele quer ouvir tua oração de novo, Ele quer ouvir aquele teu louvor de novo. Ele sente falta das profissionais que você tinha. Ele sente falta da vontade de entrar por essas portas que você tinha. O tempo foi passando, as prioridades mudando, e nós não conseguimos mais falar com Deus, gente.
cura, quando eu canto a liberta, mas fora do altar não se entrega mais a Ele. Os salmos é lindo porque os homens não estão cantando para agradar outros homens, gente. Eles vão cantando para o templo. Quando chega no Salmo 120, se torna salmos ao cânticos de degraus, que eram cânticos de peregrinos que andavam 30, 40 quilômetros. Eles iam caminhando até chegar no templo, e quando chegava lá, eles subiam os degraus cantando. Alguém que andou as pernas e já estava doce de andar, esse não tem problema. Eu andei e vou cantar até eu chegar lá em cima, e quando eu chegar, eu vou cantar dentro do templo, porque eu entendi que eu preciso voltar a falar com Deus. Quando chega no Salmos 22, entra-se numa trilogia pastoral. Rian, como assim teologia pastoral? 3 textos que falam do mesmo pastor em qualidades diferentes. Vamos lá? O 22 fala sobre o grande pastor. João 11:10. Pois o grande pastor, o que ele faz, Rian? Ele dá a vida pelas ovelhas. O autor é o mesmo, é Davi. No 23, ele fala sobre o poderoso pastor. Qual? O que fez questão de ressuscitar para tomar conta das suas ovelhas. Hebreus 11. Hebreus 13:20, melhor dizendo. Só que em 1 Pedro 5:4, gente, parelhando ao texto de Salmos 24, ele fala sobre o supremo pastor. Qual? O que triunfou em glória e retornou ao céu. O Salmos 22 nós colocamos por característica como Salmos da cruz. 23, Salmos do cajado. E 24, coroação de Cristo. Pode olhar que no 22 a melodia começa triste, pois era um calvário, era uma cruz que Cristo ainda enfrentaria. O 23 já é, se nós pararmos para ler um por um do 23, nos olhos espirituais, vamos ver que ele diz: guia-me, ó Senhor, falando sobre o grande pastor que tem poder para guiar as suas ovelhas. Já fala sobre uma ressurreição de Cristo, gente. No 24 ele grita: ó, levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças, para receber-vos o Rei da glória, a coroação de Cristo, ele voltando ao céu de glória. Mas o texto proposto para esta noite foi o Salmo 23. Quem está escrevendo é Davi, gente. Davi é alguém que estava no campo esquecido, e Esther louvou aqui nesta noite. Estava no campo esquecido. Seu pai Jessé olha para ele e diz: esse aí não tem potencial para ser rei, esse aí não tem potencial para avançar. Então, para não ficar parado aqui em casa, eu jogo ele no campo para poder cuidar das ovelhas. Gente, ovelhas malhadas não dava lucro para os pastores, pelo contrário, dava trabalho, porque ovelha tem hora, pastor, que ela sai do meio das outras, e o pastor tem que ter maturidade para guardar algumas, para ir buscar que se perdeu. O próprio Jesus, falando em parábolas, ele vai dizer assim: pois o grande pastor, tendo 100 ovelhas, uma se perde, ele guarda as 99 no rebanho e vai atrás de uma que se perdeu, pois é natural, pelas caminhadas das ovelhas, uma se perder. É um pastor só para tanta ovelha, é natural. Umas se perdem porque faltou atenção, outras se perdem porque quiseram
se perder também. É natural as ovelhas se perderem. A ovelha dava trabalho, se perdia. Também tinha uma mosca naquela época em que posava na cabeça das ovelhas, e quando essa mosca posava, as ovelhas ficavam perturbadas, começava a bater cabeça no rebanho. Ovelha brigava com ovelha, e o pastor não entendia o porquê desta briga toda. Era porque a ovelha estava com coisas sobre a sua cabeça. Mas ao longo do tempo, os pastores foram evoluindo e entenderam que 3 materiais, 3 objetos são importantes demais para cuidar de ovelha. O primeiro, o cajado. O segundo, a vara. E o terceiro, o óleo. O óleo era para colocar sobre a cabeça das ovelhas, para quando a mosca viesse, o pastor gritar: nesta não, pois sobre a cabeça ela tem óleo. Toda vez que a mosca viesse, para poder perturbar a ovelha, e ela começar a bater cabeça no rebanho e causar estresse ao pastor, o pastor dizia: esta não, pois esta eu marquei com óleo na cabeça. Nós temos uma visão muito superficial com óleo. Achamos que óleo é óleo só de consagração, é só para ungir. Não, gente. Óleo naquela época era para proteger a ovelha e dizer: a minha ovelha está marcada. Esta ovelha, o diabo não perturba a mente dela. Esta ovelha, o inimigo não perturba a mente dela. Por que não? Porque eu fiz questão de marcar a cabeça dela com óleo. E é por isso que eles também levavam a vara para bater em ovelha. Não, gente. E ovelha não se bate, ovelha se cuida. Era para espantar quem viesse atacar as ovelhas. E o cajado era formado, como o pastor diz, 30 centímetros ou mais de reta, de longo. Pastor, quanto mais longo era o cajado, mais favorecia o pastor. Por quê? Porque não precisava andar tanto para puxar a ovelha. Na ponta do cajado, ela tinha uma circunferência para dentro, dobrada. Para quê? Para puxar a ovelha para perto. Toda vez que a ovelha começava a querer se mandar e andar para longe, o pastor estendia o cajado: você não, vem para cá, para perto. O pastor, quando aprendeu isso, gente, as ovelhas pararam de se perder sozinhas. Como assim? Quando elas pensavam: eu me mando porque eu prego, o pastor puxava. Eu me mando porque eu canto, o pastor puxava. Eu me mando porque minha oração é boa, o pastor dizia: não, meu filho, só cantar não te mantém perto, só pregar não te protege. O que te protege é alguém olhar para você e gritar: aquela ovelha é malhada, mas tem pastor. Não, gente. Alguém já levantou a mão e começa a pregar agora. O diabo, ele é obrigado, pastor, a olhar para o ministério do diabo. Aquela ovelha ali é até esquentadinha, ele é até brabo, só que tem pastor, diabo. E aonde tem pastor, mosca não pousa na cabeça, condena no alto do rebanho. Pega na mão desse crente aí e diga: toda vez que eu quiser correr demais, o cajado vai me puxar para perto. Toda vez que eu achar que eu já sou bom o suficiente, o pastor vai me puxar para perto e vai gritar no meu ouvido: meu filho e minha filha, ovelha só cresce perto de ovelha. Alguém já entendeu isso aqui? Esse negócio, eu prego sozinho, eu ando por aí sozinho. Evangelho é união, é
ele grita: Pedro, vem andar comigo. João, vem andar comigo, porque até eu que sou poderoso não faço sozinho, eu quero canais para eu usar. Aí nós que não fazemos nada se não for por eles, queremos fazer sozinho. Quando o pastor descobre isso, uau, as ovelhas param de se perder, pastor. Ele começa a andar e observar, tem uma que quer pular para lá, está querendo ir para um lugar que ela ainda não conhece, então eu tenho que puxar. Mas pastora, não se assuste quando a ovelha começa a se perder mais de 3 vezes. O pastor não puxa mais, não, o pastor quebra a pata. Gema fire. E quando ele quebra a pata, ele enfaixa a pata e vai mancando, mas vai perto. Vai mancando, mas vai do lado. Amém. Ninguém entendeu, eu vou de novo. Pastor, não é o pastor que quebra, só é o próprio Deus. Quando eu vou, ele é Jesus, eu vou falar, pastor. Esquece, perdeu uma vez pro pastor normal. 2, ele aceita, mas passou de 3, ele não puxa, ele quebra a pata. E vai mancando, tá? Vai aprendendo, mas vai pertinho de mim. E ainda vai dizer que me ama. Talvez tu venha para segundo, como a ovelha da patinha quebrada. Porque se ela tivesse inteira, daria na praia nesse feriado. Mas veio mancando, mas veio. Porque olha lá, gente. Alguém já pegou isso aqui? Nem que meu Deus quebre a pata, ele não me deixa ficar longe. Pega na mão desse crente aí e fala: ou começa a andar na moral, ou vai começar a ter a pata quebrada. Jesus, há uma graça aqui. Uma patala farachia. Jesus, ele manda gritar para alguém: acabou o tempo de brincadeira, de se perder por propósito, para fazer pastor ir atrás, perder noite de sono. Pastor, quebra a pata. É melhor estar quebradinho no banco levantando a mão do que inteiro no corrido bola preta. É melhor. Gente, estou começando agora, isso é da introdução, não demora. Meus amigos ministros que me ouvem, pastor, ele vai estendendo um cajado e puxando para perto. Ele puxa, ele põe óleo na cabeça, ele leva para beber água, ele dá comida. A ovelha tem tudo o que precisa, pastor. E mesmo assim, às vezes escolhe sair, gente. O pastor insiste, vai atrás e puxa. Só que cansando de puxar, ele dá uma lição.